Fala pessoal, estamos de volta aqui para finalizarmos, né, essa parte aí das 5 competências do Enem e vamos hoje aqui neste vídeo continuar falando sobre essa questão de desvendar as competências e realmente falar aí desses segredos da quinta competência, certo? Que é chamada de proposta de intervenção, a famosa conclusão. Não tenha medo, é super fácil, basta que você, né, treine, escreva, pesquise, leia sempre e aí vai dar tudo certo, ok? Então aproveitem a quinta competência para garantir os 200 pontos. Se você quer ter uma nota alta, não pode vacilar nessa parte final, certo, pessoal? Então vamos lá já direto saber o que é que vai ser abordado, o que é que vai ser avaliado dentro dessa competência aí, né? Então vamos lá. Primeiramente tem essa questão aí do agente. Quero sempre falar, eu digo isso nas aulas, mas quero dizer aqui também que existem, né, as palavras agente junto, como está aí, e o agente separado. Então esse agente separado equivale ao nós, né? Então nós vamos à praia, né? E este agente junto equivale a alguém que vai ter uma função social, agente de saúde, né? Um agente de segurança, enfim. No caso do seu texto, né, você vai pensar realmente em um agente porque vai ser, né, alguém, algo, uma instituição, né? Algum órgão, algum setor que vai servir disso, que ele vai atuar como esse agente social, que vai fazer alguma coisa. Então você vai pensar nisso, né? Não vai pensar apenas só no famoso governo, né? Claro que quase todos os temas, 98% deles, a gente pode colocar assim o governo como agente. Mas então, esse agente você vai pensar em que? Então vamos falar por alto nos exemplos. Então a gente tem a questão de família, pode ser agente, as ONGs, né? Outro agente pode ser escola, certo? Outro, sociedade, né? Aí eu quero dizer e dar uma dica, não coloquem assim, gente. Claro que pode colocar, mas para ficar melhor, para ficar mais arrumado, certo? Então vocês não coloquem população, as pessoas. Então fica muito bacana colocar aí sociedade, né? Porque aí você envolve isso. Outra coisa também que é muito bacana, e isso depende muito do tema, e eu quero dizer isso, que a questão do agente, ele depende, né? Ele tem que ser escolhido de acordo com o tema. Então você pode colocar até a mídia, certo? Mídia envolve tudo isso aí. Se o tema permitir que você delimite isso, ou seja, que você especifique, você faz o quê? Então existe uma mídia virtual, uma mídia digital, uma mídia jornalística, televisiva, né? Então assim, você tem que pensar isso muito e escolher muito bem. Então, tem isso da mídia, como eu falei, sociedade, o governo federal, o governo brasileiro, você pode colocar ONGs, escola, certo? Empresários, enfim, depende do tema, ok, pessoal? Então, muito cuidado com isso também, né? E você pode colocar um agente, certo? Vem aí a segunda dica valiosa. Um agente ou dois agentes. Não vou dizer aqui, coloque sempre um, coloque sempre dois. Eu não. Isso você é que decide, certo? Então, final de texto, você vai dar a solução. Eu quero dar só uma solução, eu quero dar duas soluções, porque às vezes o tema não é tão fácil e você fica perdido e faz só com um agente mesmo. Tipo, eu só vou colocar o governo federal, beleza, certo? Se você quiser colocar dois, melhor, certo? Agora, mais do que dois pode? Não, gente. Primeiro que não vai ter linha. A folha termina, ela tem um fim, né? E aí você vai se perder. Então, no máximo são dois agentes. Pode colocar um até dois. Olha, até dois, certo? Não passem de dois. E veja por quê? Porque basicamente não vai dar. Não vai ter linha suficiente. Se você passar a linha, escrever, né, pós-linha e se virar a folha, que não existe isso, piorou. Você vai perder muito ponto, certo? Então, o agente é importantíssimo porque ele vai ser a primeira coisa que você vai pensar, ok? Então, pensou nele, segue o que a gente vai ver aqui. Outra coisa, atenção, minha gente, isso que nós vamos ver tudo aqui bonitinho, você tem que ter isso em mente. São perguntas, mas que elas jamais, nunca devem ser colocadas na folha.
você mentalmente tem isso aí, certo? Você até pode colocar, pegou a prova, eu já quero colocar as perguntas que eu vou ter que responder no final do meu texto. Você já pode colocar lá na prova. A prova é sua, você risca. Na folha definitiva é que não pode fazer isso, né? Mas estas perguntas, elas são assim, né? Respondidas primeiro mentalmente, depois você vai organizá-las aí no seu papel. Porque eu já tive aluno que colocou isso, aí o sinalzinho, né? Uma interrogação e aí escreveu. Não pode, certo? Então eu dou essa dica. Pegou o tema, né? Tem gente que é tão hábil que já vai fazer logo a solução. Ah, eu acho bom, certo? Então pensou nesse agente, né? Ou um ou dois fica massa. Agora eu vou dizer o segredo que vocês vão ter, né? Vão ter que fazer, porque ou isso vai ser feito com um ou com os dois. Se você usar um, faz do mesmo jeito. Tanto faz aqui. O que nós vamos ver agora, né? Tanto faz se você é, pegou só um agente ou dois. Vai ter que fazer, certo? Não tem para onde correr. Tem que fazer. Então vamos lá. O que é que nós vamos ter agora? Eu vou agora colocar perguntas que você, depois dessa escolha desse agente ou desses agentes, vai escrevendo. Então, escolhi um agente. O que é que esse agente deve fazer? Então, você, com o tema, você vai pensar, tipo, o governo vai fazer isso, a família vai fazer isso, né? Uma dica que eu dou também, não é que é um erro, mas fica muito comum e saiam desses sensos comuns, né, gente? Saia do que todo mundo vai dizer. Pense, se possível, em algo diferente, ok? Então você vai ter aí o quê? Um exemplo, a família ela deve conscientizar o filho. Gente, a consciência todo mundo vai ter. Não é uma solução, não é uma, né, proposta inovadora, ok? Então cuidado com o que vocês vão sugerir. Nesta pergunta, o que fazer, certo? Então isso aí é o que cada agente vai fazer para solucionar este problema. Se você colocou só um agente, você vai ter aí uma solução. Se você colocar dois agentes, para cada agente vai fazer tudo que nós vamos ver aqui. Então, dois agentes, uma solução para um, uma solução para o outro, ok? Então, tem que ser desse jeito aí. Então, o que fazer? Eu vou dar essa sequência, mas agente corretor, se eu perceber que você mudou um pouco, né? E está tudo ali, beleza, ok? Então, o que fazer serve tanto para um agente quanto para os dois. Fechando, serve tudo para tudo que vocês vão, né, colocar. Então vamos lá. Depois a gente tem como fazer. Então você vai pensar em algo que vai ser feito, né? Um exemplo, a família deve orientar o filho, mas como fazer isso? Através de quê? Através de um diálogo, através de consultas aos médicos, através de exibição de, né, palestras, enfim. Esse como fazer já começa aí uma parte deste segredo que a intervenção tem, que é a questão do detalhamento, né? Então você vai pegar este agente, vai dizer, né, vai usar este verbo no infinitivo deve, criar, deve orientar, deve manter, deve proporcionar. Então, e depois esse como fazer. Nesse como fazer, você vai cada vez mais explicando. Quando tem aí detalhamento, gente, detalhe é uma coisa esmiuçada, mais explicada. Então não é só jogar que vai fazer e para isso. E já jogar o objetivo. Não, certo? Então o segredo, mesmo se você fizer com um agente ou com dois, é a questão do detalhe. Se não detalhar, falta a coisa. Então você não ganha, né, os 200 pontos, não ganha o nível 5 de ótimo. Certo, pessoal? Então muito aluno faz perfeito o final, mas não tem esse detalhe, não tem esse algo a mais. E sem esse algo a mais, você não tem como ganhar aí os seus pontos, certo? E aí agora fica o final. Para que fazer? Esse para que fazer é o objetivo, é a finalidade, é a meta disso tudo. Então você escolhe o agente, diz o que ele vai fazer, como ele vai fazer tal coisa, detalhe, explica mesmo, certo? Escolhendo profissionais, exibindo isso, montando, sei lá, gente, você tem que pensar, certo? E no final você vai botar para que fazer isso, com que meta, né? Então, fazendo tudo isso na quinta competência, você não se perde,
né? Não precisa colocar isso lá de modo algum, você escreve normalmente, né? E se fizer com um agente, tem que ter o detalhe. Para finalizar, a dica de ouro. Dica de ouro é: se você escolhe 2 agentes, pelo menos com um agente você tem que detalhar. Não é obrigatório detalhar os 2. Se você quiser, tudo bem, parabéns. Mas obrigatoriamente você tem que detalhar com um, ok? Muito bem. Eu vou ficando por aqui. A gente fecha este bloco de desvendando as competências do Enem. São 5 competências, a gente viu todas. E sucesso a todos e a gente se vê. Tchau!